Fala pessoal, boa noite. Hoje a gente vai começar aqui com uma aulazinha de inquérito policial, certo? Bem breve mesmo, não vou me adentrar muito no assunto, certo? A gente vai tratar sobre o conceito, caminho do inquérito policial e características do inquérito policial. Primeiramente, a gente vai tratar do conceito, que é dado pela doutrina por Aurelie Lopes, na qual ele diz que o inquérito policial vai ser um procedimento administrativo, certo? De caráter informativo, que busca apurar indícios de autoria e materialidade. Portanto, o inquérito ele tem natureza dual, certo? Ele também, mas ele busca subsidiar medidas cautelares, certo? Lembrando que aqui no procedimento administrativo é diferente de processo administrativo. As bancas adoram bater nessa tecla, dizer que o inquérito é um processo administrativo. Um processo administrativo é um PAD, é um processo administrativo disciplinar que nada tem a ver aqui com o inquérito policial, certo? Ele é presidido por quem? O inquérito policial ele é presidido por delegado de polícia, certo? De carreira, devidamente concursado. Vocês podem estar encontrando previsão legal na lei 12.830 de 2013, inclusive recomendo, por mais que não esteja no seu edital, eu recomendo vocês estarem dando uma olhada, né, só para entender como funciona a medida do delegado de polícia no inquérito policial. Agora a gente vai ver aqui o caminho do inquérito policial. O caminho é o delegado que ele põe fim ao inquérito policial, certo? Nas investigações. Lembrando que no inquérito policial o delegado ele busca achar elementos de informação, certo? Não há de se falar em produzir provas no inquérito policial. O inquérito policial ele não produz provas. Lembrando que a gente vai ter 3 exceções. Vou dar uma apagada aqui, né? A gente vai ter 3 exceções, certo? Quanto ao inquérito produzir provas, que são a CIA, a nota bizu, que são as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Que a gente chama isso aqui na doutrina de elementos migratórios, porque eles vão migrar do inquérito policial lá para a ação penal, certo? Lá para a ação penal. Então anotem isso aí, que isso aí é de extrema importância. Eu estou apagando porque não cabe muita coisa, a luz é pequena, né? Então a gente vai desmiuçando aqui de acordo com o que for falando. O caminho, certo? O delegado põe fim ao inquérito e envia para o juiz. O juiz ele é a autoridade imediata, certo? Ele não é imediato, ele é apenas o intermediário entre o delegado e o detentor, aqui o MP e o querelante, é o detentor da opinião delicti. Certo? O que é a opinião delicti? A opinião sobre o delito. São eles dois que vão decidir sobre a não procedência ou procedência da ação penal, certo? Lembrando que o Ministério Público aqui vai ser nos crimes de ação penal pública e o querelante nos crimes de ação penal privada. Ah, me dá um exemplo de crime de ação penal pública e crime de ação penal privada. Na hora. Crime de ação penal pública, roubo, lá do 157 do Código Penal, certo? Furto, lei de drogas, enfim, diversos crimes. Portar drogas, tráfico de drogas, 33 da lei de drogas. Como o crime de ação penal privada, que a gente pode ter injúria, calúnia, enfim, crimes contra a honra, um exemplo, né? Então vamos apagar aqui. Não, deixa aí, né? Não vou apagar essa bagunça não. Aí, então, vocês já sabem que a imediata, a autoridade imediata e a imediata, porque detém a opinião delicti. Agora a gente vai para algumas características do inquérito policial. O inquérito policial ele é inquisitivo. Por quê?
Porque o delegado de polícia, ele tem autonomia e discricionariedade para investigar alguém, sendo que nesse caso não há partes no inquérito policial, certo? Por que não há partes? Porque não há contraditório e não há ampla defesa. Lembrando que a gente vai ter a exceção do artigo 144 da Constituição e do 142. 144. Força letal no exercício das funções, certo? Poderá ser designado advogado em 48 horas, se não for a própria repartição, seja Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, nomeia no lugar da pessoa que não, do agente de segurança. E no 142, na GLO, Garantia da Lei e da Ordem. O que é Forças Armadas? E 144, PM, Bombeiro, Polícia Penal, enfim, aqueles órgãos listados no artigo 144 da Constituição, certo? Ele é um procedimento escrito, onde ele vai ser reduzido a termo. Ele é discricionário. Por que ele é discricionário? Porque o delegado de polícia, ele tem margem de escolha para proceder tanto à abertura do inquérito policial, quanto às diligências que ele vai, porventura, vir a fazer, né, durante a investigação. Lembrando que tem duas exceções a essa discricionariedade. Então, vou colocar o 3 aqui, ó, e o asterisco. Por quê? Porque no caso de crimes vestigiais, ou seja, vou colocar aqui para vocês, crimes vestigiais, ou seja, vestigiais, também conhecido como não transeuntes. Por que não transeuntes? Opa, errei aqui, não tem problema não. Não transeuntes, não transitam, os vestígios ficam, certo? Então, nesse caso, o delegado de polícia, ele está condicionado, ele é vinculado, ou seja, ele precisa proceder ao inquérito policial diante desses crimes, inclusive fazer o exame de corpo de delito junto com o inquérito policial, certo? Corpo de delito, vou colocar só corpo de delito aqui para vocês, senão a aula vai ficar longa e a minha ideia aqui era só trazer uma dica rápida, certo? Lembrando também a outra exceção que a gente vai ter aqui é quando houver requisição do juiz ou do Ministério Público. Juiz ou do MP. Lembrando que aqui não há relação de vinculação com o delegado de polícia. Há expressa previsão legal, certo? Não tem hierarquia entre juiz, MP e delegado de polícia. Certo? Não, ele não é obrigado porque ele está inferiormente, hierarquicamente abaixo do outro. Não, tem nada a ver. Certo? Há só expressa previsão legal. Ele é um procedimento sigiloso, vale lembrar aqui da súmula vinculante 14, que o advogado ele vai ter acesso aos autos já documentados, certo? E esse sigilo excetua-se juiz, MP, né, e a própria vítima, de acordo com os termos já documentados. Aí tu imagina, a pessoa começou a investigar, aí tu vai fazer a interceptação telefônica, aí vai e diz para ele, não tem condições, né? O advogado vai dizer para o acusado. Então, nesse caso, não tem nem lógica, né? Tem que ser já documentado, ou seja, a interceptação no telefone já tem que ter ocorrido, por exemplo. Ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Ele não presta para nada, Gabriel? Não é por isso não. Ele é dispensável, por quê? Porque a vítima ela pode chegar lá no MP com o que a gente chama de peças de informação. O que é peça de informação? Ela chega lá com uma filmagem de câmera, uma gravação telefônica, enfim, diversas provas que o próprio Ministério Público pode chegar e já querer ou não oferecer a ação penal, tá? Assim como o querelante, né? Então, nesse caso, ele é dispensável por isso, não por ele ser um procedimento que não vai servir para nada, né? Longe disso. Como eu disse aqui, ele busca apurar indícios de autoria e materialidade, ou seja, é um procedimento muito importante dentro aqui da persecutio crimis, né? Que ele é da primeira fase da persecutio crimis. Lembrando que ele é indisponível, delegado de polícia. Delegado não pode, em hipótese alguma, arquivar inquérito policial, pô. Arquivar. O arquivamento eu vou deixar para outra aula, né, para não estender tanto, mas tem um procedimento, inclusive tem um pacote anticrime,
e não está vigendo o pacote anticrime hoje, mas enfim, isso aí deixa para outro lado. Ou seja, o delegado de polícia está investigando um crime e viu que o crime está acobertado no artigo 23 do Código Penal, excludente de ilicitude lá, legítima defesa, estágio de necessidade, exercício regular de direito, né? Ele não pode simplesmente, só por achar isso, arquivar o inquérito policial, não pode. Ele é oficioso, por quê? Vamos para cá, ó, ação penal pública incondicionada. O delegado de polícia, ele pode muito bem baixar uma portaria, ou tá só portaria, ele pode baixar uma portaria e começar a investigar o crime, no caso de ação penal pública incondicionada. Por quê? Na ação penal pública incondicionada, ela não depende de representação, certo? Por exemplo, um roubo o delegado não precisa que a vítima chegue lá, preste uma queixa-crime, certo? Lembrando que vítima não denuncia, quem denuncia é o Ministério Público, vítima presta queixa-crime, certo? Aí também, no caso de IMPO, o que é IMPO? Infração de menor potencial ofensivo, lá na nossa lei 9.099 de 95, que inclusive está abrangido infrações com até 2 anos e as contravenções penais. Nesse caso, não vai ter inquérito policial. O que vai ter lá? Vai ter um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, né? Inclusive na lei de drogas, artigo 28, procede do mesmo jeito, crime de drogas, porte de drogas para consumo pessoal. Lembrando que lá a gente não vai ter pena privativa de liberdade. Houve uma despenalização, mas ainda continua crime, inclusive junto com o STJ. Aqui a gente vai ter advertência sobre o uso das drogas, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a curso. Lembrando que nesses dois últimos, 5 meses primário e 10 meses reincidente. Mas aqui não vamos atropelar, né? Aqui é inquérito policial. Depois a gente traz uma aulazinha de lei de drogas para vocês. Não vamos misturar. E para finalizar, oficial aqui, eu esqueci essa característica. Oficial é porque só o delegado de polícia, devidamente concursado, bacharel em direito, pode conduzir o inquérito policial, certo? E vamos aqui para vícios. Vícios no inquérito policial maculam a ação penal? Não maculam a ação penal. Então, se houver algum vício durante o inquérito policial, nada vai interferir durante a ação penal, até porque ele é um procedimento dispensável. Justamente a vítima chegar com elementos de informação no Ministério Público e ele poder oferecer a denúncia. Então é isso, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, certo? Bem simples, bem objetivo para vocês. Boa noite.